presença, Senhor, nesse lugar tão maravilhoso que o Senhor nos preparou, Senhor. Nós queremos, antes de tudo, dar ao Teu nome toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, toda glorificação, Pai, que só o Teu nome é digno de receber, Senhor. Uma vez mais, nós te pedimos, Senhor, que nessa manhã o Senhor venha, Senhor, ó Deus, falar com cada um de nós, que o Teu Espírito Santo possa ministrar em nossos corações aquilo que o Senhor já tem ministrado nesses dias, Pai. Ó Deus, nosso coração está sedento, Senhor, pela Tua palavra, sedento pela Tua presença, Senhor, e que nessa manhã, Pai, o Senhor possa falar conosco, Senhor, usando o Teu servo, Pai, com autoridade, com ousadia, com unção, no nome do Senhor Jesus, Pai. Nós Te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Amém? Fala para quem está do teu lado. Desperta tu que dormes. Amém? Sempre quando eu ministro de manhã, eu libero a primeira palavra profética, é essa. Né? E aí eu recebo isso também em nome de Jesus. Amém? Senta um pouquinho. Consegue passar lá, Bruno? Esse louvor acho que é um louvor novo. Muitos talvez não conheçam. Eu estava vindo para cá, né, aqui para Votuporanga, e a gente estava escutando esse louvor no caminho, e a gente veio adorando, e é um louvor muito forte, que tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar hoje pela manhã, tem tudo a ver com o ministério de adoração, o ministério voltado ao louvor, à dança, tudo que envolve adoração. E eu queria que você pudesse receber essa ministração e ser abençoado assim como eu fui, em nome de Jesus.
Aleluia. Pois eu sei que santo é. Aleluia, 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 aleluia. Que a tua santidade, Senhor, nos constranja nesta manhã. Que nós possamos, Senhor, diminuir para que o Senhor apareça. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa tirar de nós, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Que o Senhor possa, Senhor, tirar de nós tudo aquilo que impede com que nós possamos ser usados como instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai. A Tua palavra diz que dos Teus anjos o Senhor faz ventos, mas dos Seus ministros o Senhor faz labaredas de fogo, Senhor. Pai, que no nome de Jesus, Pai, estamos, Pai, hoje, último dia, Pai, desta conferência, Senhor, do fogo do Espírito Santo, desse dínamo, Senhor, dessa dinamite, Senhor, que o Senhor tem nos colocado através do Teu Espírito Santo, para que nós possamos levar deste fogo aonde quer que o Senhor quiser, Pai. Que nós possamos, a começar de nós, este tempo de restauração de todas as coisas. E toda honra, Pai, declararemos que sempre será entregue a Ti, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu não sei quantos tinham ouvido este louvor. Alguém já tinha ouvido? Amém? Glória a Deus. Um louvor que fala muito sobre esse tempo de quebrantamento. Um tempo onde nós temos que nos quebrar, nos quebrantar, nos humilhar diante do Senhor para que Ele então possa nos exaltar. Amém? E quando o pastor Fernando pediu para que eu pudesse estar trazendo uma palavra rápida aqui nesta manhã, o momento da escola bíblica, e é interessante porque eu mesmo não fazendo parte do ministério de adoração, e dá para entender por quê, né? Nós somos adoradores. Amém? É interessante que você vai estudar a palavra do Senhor e você vê que Deus procura 3 marcas distintas nos filhos. Salmo 101:6, não precisa colocar na projeção, aliás, meninos, eu queria que vocês viessem aqui e ficassem aqui conosco também, tá bom? Para que vocês possam receber também em nome de Jesus. Aí se der algum tilt, aí vocês sobem, arrumam e não tem problema, tá bom? Fica aqui com a gente. Deus procura 3 marcas nos filhos. Salmo 101:6 diz que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, procurando os fiéis. Diga assim, a primeira marca é a marca da fidelidade. Amém? Lá em Ezequiel 22:30 diz, ali Deus falando ao profeta, Ele diz assim, olha, eu estou procurando entre vocês alguém que possa entrar na brecha para que eu não fira a terra. Diga assim, a segunda marca é a marca da intercessão. Amém? Aqui não está falando da intercessão, do ministério de intercessão, mas está falando da responsabilidade nossa de interceder pela nossa família, interceder pela nação. Isso não é para o ministério de intercessão em si, isso é para todos aqueles que são filhos de Deus. Amém? Então Deus pede para nós a marca da fidelidade, a marca da intercessão, e nós estamos num tempo de guerra, amém? É um tempo de nós orarmos, é o tempo que nós mais temos que orar, é agora. E um texto conhecido, com certeza é um texto que nós temos, como falava antigamente, de cor e salteado, João capítulo 4, onde Jesus está falando com a mulher samaritana, e ela está ali junto ao poço de Jacó, e ela está ali toda enrolada, ela está ali cheio de problemas, e Jesus chega ali para falar com ela, para tratar com ela. E ali ela fala, mas espera aí, mas você é um judeu, como que você vai falar com uma samaritana? E ele fala, ele começa a ensiná-la a marca que o Pai procura. E ali é muito claro que diz assim, Deus é espírito e Ele importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí ele diz assim, o Pai procura os verdadeiros adoradores. Diga assim, a terceira marca é a marca da adoração. Então veja, não estou falando do ministério em si de adoração, por isso que eu posso ministrar sobre adoração. Não sou um músico, não sou alguém utilizado para louvar ao Senhor no ministério, mas sobre a minha vida, sobre a tua vida, existe a marca da adoração que o Pai procura. E ele começa a falar para ela, você
Vocês estão adorando o que vocês não conhecem, mas vem a hora e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Tem um texto aqui em Efésios capítulo 1, 11. Eu queria que alguém pudesse ler para mim. Efésios capítulo 1, verso 11. Você precisa entender, nós precisamos nesses dias, Deus tem cobrado isso de nós, entendermos qual o propósito da nossa existência. Eu não sei quantos aqui já pararam de falar assim, eu não sei o porquê que eu estou, não sei por que eu existo. Sabe aquela crise existencial? Porque a gente começa naquelas guerras e a gente fala, peraí, Deus me chamou para quê? Eu estou fazendo o quê aqui na terra? Quem pode ler para mim bem alto Efésios 1, verso 11? Pode ler, aí mesmo sem microfone. Isso. Outra tradução diz assim, que o Senhor nos escolheu, nos predestinou com um propósito definido para louvor e glória do seu nome. Levanta a tua mão direita e diga assim, Deus me predestinou, Deus me escolheu para ser o louvor da sua glória. Amém? Quando fala de predestinação, as pessoas falam, Deus então predestinou, separou alguma... Meu irmão, Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus para morrer por todos. Amém ou não? Então, não existe esse negócio, Deus, porque tem alguns que creem, predestinação, que Deus falou, não, esse vai para o inferno, esse vai para o céu. Meu irmão, Deus amou o mundo, Deus chamou todos. A palavra diz, muitos são chamados, porém poucos os escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que atendem o chamado do Senhor. Amém? Então, algo que tem que ficar claro nesta manhã para nós, o propósito da minha existência, da tua existência, o propósito é sermos os instrumentos de louvor para a glória do Senhor. Amém? Instrumentos de louvor. Veja, não está falando do ministério de louvor. Está falando da eleição que Deus nos deu. Quando o Senhor entregou Jesus para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, Ele disse, eu marquei a vida deles para eles serem instrumentos de louvor da glória do meu nome. Aleluia. Amém? Não estou falando... E aqui esse texto não está falando do ministério de louvor. Aqui não está falando do ministério de dança, do ministério do audiovisual. Aqui está falando de estilo de vida. Diga assim, a adoração é um estilo de vida. Quando fala de adoração, rapidamente você remete, você já imagina música. É ou não é? Fala adoração, já é música. Adoração é a dança profética. Adoração é quem cuida da parte do som, quem cuida da parte do vídeo. Isso faz parte, a música faz parte da adoração, a dança faz parte da adoração, as artes fazem parte da adoração, os equipamentos, quem trabalha ali faz parte da adoração, mas a adoração é muito mais do que isso. Diga assim, a adoração é um estilo definido de vida. É muito mais profundo, e eu preciso ter esse entendimento de que Deus me chamou para ser um adorador. Deus me chamou com um propósito. E eu começo a pensar, será que o meu caráter adora o Senhor? Caráter tem a ver com características. Quando você busca no dicionário a palavra caráter, ali lá fala de características. Como que eu defino um caráter de uma pessoa? Observando o quê? As características. Observando as reações diante de ações. E eu pergunto para você nesta manhã, não precisa responder, mas responda para você mesmo. Qual tem sido as minhas reações diante das ações? Qual tem sido a minha resposta diante de uma pressão? Você sabe que lá em Malaquias, fica tranquilo que não vai ser dízimo ainda, tá bom? Ainda não vai ter dízimo agora de manhã, para você poder respirar mais fundo, tranquilo. Né? Porque aí quando fala de Malaquias, tem gente que já começa até a amarrar o espírito de Malaquias. Né? Eu estava mencionando uma igreja, falei, Malaquias, aí a pessoa falou, pastor, esse tal de Malaquias, eu falei, santo, tá desse jeito, né? Às vezes a gente pede para alguém abrir no livro de Malaquias, tem gente que nem tem mais na Bíblia, fica tão com medo, né? Mas tudo bem, isso é outra ministração. Meu irmão, Malaquias, a palavra do Senhor, ela diz ali, Deus não muda, Ele é o mesmo.
Deus não muda, assim como os seus princípios são imutáveis, assim como a nossa conduta precisa ser imutável, precisa ser, nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, amém? Então automaticamente o meu caráter tem que refletir o caráter de Jesus, as minhas reações diante de ações tem que ser como Jesus reagiria, né? O que Jesus faria? Eu lembro que há muitos anos atrás a gente tinha aquela pulseirinha que tinha aquelas siglas, né? O que Jesus faria? O que Jesus faria diante de uma situação, o que Jesus fez diante de uma situação de pressão. E lá em Malaquias, a palavra do Senhor, ela fala: outra vez verás a diferença do que serve e daquele que não serve, entre o justo e o ímpio. Sabe qual é a minha diferença, a tua diferença para aquele que está lá fora perdido, para aquele que não tem Deus? Não é necessariamente, um vai para o céu, outro vai para o inferno. Aliás, não cabe a nós julgarmos quem vai para o céu, quem vai para o inferno, né? Meu sogro disse que o céu vai ser um lugar de susto, né? Você vai chegar no céu, se nós chegarmos, aleluia, amém ou não? Quantos vão para o céu? Quantos querem ir para o céu hoje? Hoje? Tem que, pastor Fernando, não levar isso para uma salinha, fazer uma extrema unção para Deus já levar, né? Mas se for o nosso momento, nós queremos despertar num paraíso, amém ou não? Agora, se a gente despertar e o negócio estiver quente, não, tudo bem, isso não vai acontecer. Mas meu sogro diz que é um lugar de susto, nós vamos chegar lá em cima, sabe aquela beata, aquela senhorinha, né? Até ontem a gente falou sobre a igreja católica, brincou um pouco, mas é uma realidade, né? Como é sério isso? A gente julga muito, né? A gente julga a conduta das pessoas, talvez por aquilo que a gente enxerga, pelo estereótipo. Aquela beata, né? Meu irmão, meu sogro fala que a gente vai chegar no céu, a gente vai olhar para algumas pessoas e vai falar: você aqui! Aí ela vai falar: eu ia falar a mesma coisa. É um lugar de susto. Meu irmão, é só Deus que define quem vai e quem fica. Mas a palavra diz que a Deus importa que todos sejam salvos. Deus não fica ali, não vejo, vamos Jesus, vamos, vai filho, vai lá, já leva a igreja, vamos ver quem vai ficar para ser queimado. Não. Por isso que os céus estão retendo o Senhor, meu irmão, para que todos possam ser salvos, para que a palavra seja ministrada a todos. Meu irmão, existe cantos nessa terra, meu irmão, que nunca ouviram falar de Jesus, por isso que ainda ele não voltou, para que não seja algo injusto, amém ou não? Eu só posso condenar alguém, sendo que a pessoa sabe o que está acontecendo. Eu não posso lidar com a ignorância daquela pessoa, eu não posso julgá-la pela ignorância. E a palavra do Senhor fala a diferença do que serve e o que não serve. O que me diferencia para aquele que está lá fora não é se eu vou para o céu ou vou para o inferno, mas as minhas reações diante das ações. Aquele que não tem Deus passa por falência e dá um tiro na cabeça. Aquele que tem Deus, como nós, passa por perda, passa por falência. Quantos aqui já perderam algo? Quantos aqui já perderam? Talvez a oportunidade de ficar quieto. Quantos? Né? Porque tem gente que não levantou a mão, de repente pode ter essa oportunidade. Todos nós perdemos alguma coisa. Todos nós passamos por guerras. Isso estou falando com Jesus. Mas nós utilizamos o momento de perda como um trampolim para nós superarmos o problema. Amém ou não? Eu lembro que quando eu e Bárbara nós perdemos, né, alguns sabem da história, que nós perdemos 2 filhos. Meu irmão, se eu não tivesse Jesus na época, eu estava em depressão até hoje. Minha esposa estava destroçada. No dia que eu passei por uma falência financeira, na igreja, né? Se eu não entendesse que a falência que eu passei foi um propósito que Deus tinha por eu ter trilhado um caminho que eu não tinha pedido direção a Ele, meu irmão, eu tinha questionado, peraí, mas falaram que andar com Jesus é tremendo, é maravilhoso, e é tudo isso. Só que o próprio Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e quero que vocês vençam também. Então a minha diferença de eu sendo um adorador do Senhor é a minha reação diante das ações, diante dos problemas, diante das tempestades, diante das guerras, diante das perdas. E isso me faz ser um verdadeiro adorador. Por isso que a adoração não tem nada a ver diretamente com música, com artes. Adoração é um estilo de vida. E o Pai procura esse adorador. Aqueles que possam realmente adorar ao Senhor num dia mau. Porque adorar ao Senhor, meu irmão, quando você está lá com 50 mil na tua conta, alô? Né? Quando está lá, fecha um contrato, nossa, rebentei. Isso é normal. Oh, Senhor, te adoro. Quantos adoraram ao Senhor já com dívida? Como que é? Você está lá, Senhor, te adoro,
Eu te adoro, Senhor. Aí você lembra da dívida. Fala, Senhor, por favor, eu te adoro. Mas o Senhor sabe que eu estou lascado. O Senhor sabe que eu preciso do milagre. Né? É complicado. E é nesse momento que nós temos que adorar. Senhor, a despeito do que eu estou passando, eu te adoro. Porque eu não adoro por aquilo que o Senhor tem me dado. Eu te adoro por aquilo que o Senhor é. Se eu estou passando por isso, Senhor, eu sei que é a leve e momentânea tribulação. E o Senhor promete um eterno peso de glória. Então vai ajustar, as coisas vão... Meu irmão, quantas coisas que nós passamos que a gente falou assim, não, agora eu vou morrer. Mas você não morreu. Olha para quem está ao teu lado. Não morreu. Às vezes tem uns caras de morto, mas não morreram. Cutuca ele aí, vê se ele está vivo. Não morreu. E quantas vezes nós paramos, fazem agora, quantos aqui já passaram por isso? No momento que você fala assim, agora já era, acabou para mim, acabou. Mas você está aqui, aleluia. Amém ou não? Porque nós entendemos que andar com Jesus é tremendo, mas não é fácil. A porta é estreita, mas o caminho que nos leva a essa porta também é estreito. Então nós temos que discernir. Por isso que eu disse para você, perguntei para você nesta manhã, será que a tua conduta, será que o teu estilo de vida tem adorado ao Senhor, tem louvado ao Senhor? Será que o meu linguajar demonstra da onde eu fui gerado? Meu irmão, quando eu sou um adorador, como eu brinco, né? Até a minha cara muda. Né? Aí, é isso mesmo. Né? É isso mesmo. Né? Eles não falam nada, mas o celular está respondendo ali. Aleluia. Pastor Marcos, você quer me derrubar, né? Sai do YouTube. Meu irmão, isso é muito forte. Qual tem sido o meu linguajar? É porque ontem eu falei da igreja católica, ele ficou bravo, ele veio me derrubar agora de manhã aqui. Não adianta. Se eu soubesse, eu ia falar mais ainda. O pastor Fernandes falou, você não sabe, o pastor Marcos fica doido quando fala da igreja católica. Eu falei, se eu soubesse, eu tinha ficado... Eu teria ter feito até o sinal da cruz aqui. Meu irmão, como eu me sinto livre para falar com vocês. A gente está na casa do Pai, entre irmãos, é muito gostoso. Tem lugar que, gente... Mas tudo bem, isso é outra coisa. Mas como é forte, o meu linguajar, ele demonstra o meu DNA. E estou falando o linguajar, não é o crentez. Sabe o crentez? Porque tem o inglês, tem o português, tem o francês e tem o crentez. Né? Que usa os jargões, usa os versículos. Misericórdia, irmã, está amarrado. Né? Já viu isso? Tudo está amarrado. Por isso que a pessoa não vai para frente, porque tudo está amarrado para ela. Ah, minha irmã, não sei, está amarrado. Tá, santo Deus, desamarra, minha irmã. Né? Por isso que eu já nem uso mais gravata, porque Deus ele pede a gente... Mas deixa quieto, né, pastor Marcos? A gente estava conversando ontem disso aí. Nem vamos falar de roupa, né? Que senão é capaz de... Mas tudo bem. Meu irmão, é muito forte isso. O meu linguajar, a minha conduta, não estou falando necessariamente o que você está falando, mas o que exala da tua vida, o teu estilo de vida, reflete o teu DNA, demonstra quem te gerou. E tem um texto em Isaías capítulo 6, quem poderia ler para mim? Alguma outra pessoa poderia ler, para a gente, cada um ler um pouquinho. Isaías capítulo 6, a palavra mostra ali um momento onde Isaías ele tem uma experiência na adoração. Isaías capítulo 6, verso 1. Quem pode ler para mim assim, mas pode ler com uma voz de trovão aí. Santo Deus, onde está você? Você, Cederlene? Pode continuar. Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. Meu Deus. E aí? Aleluia. Continua. Tô lascado. Essa é na minha tradução mais que mais que mais. Uhum. Até aí, Sander. Deixa no gatilho aí, você vai ler daqui a pouco a sequência.
A palavra diz, no dia da morte do rei Uzias, eu vi ao Senhor. Diga assim, para que eu tenha uma experiência poderosa na adoração, algo precisa morrer. Ali mostra que no momento do rei Uzias, Isaías vê ao Senhor num alto e sublime trono. A palavra diz que ele vê ali os serafins com 6 asas, um cobriam o rosto, o corpo e os pés, e eles estavam ali voando, e eles declaravam, santo, 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 a terra está cheia da sua glória. Isaías disse, eu vi ao Senhor. Isaías teve uma visão do Senhor em meio à adoração, porque os serafins estavam ali adorando, contemplando, e a palavra diz que eles estão ali ao redor do trono 24 horas por dia, 7 dias da semana, orando sem cessar. E ali, meu irmão, Isaías tem uma experiência poderosa em meio à adoração. E todas as vezes que eu permito que algo morra em mim, algo é retirado de mim, algo que me impede de ter uma visão, de ter uma experiência com Deus, Deus me permite enxergar a sua glória. E quando eu vejo ao Senhor como Isaías, a santidade do Senhor me constrange. O que aconteceu com Isaías? A santidade do Senhor o constrangeu. A santidade do Senhor o forçou, por assim dizer, a ele transformar, a se abrir para transformar o seu caráter. Ontem nós falamos sobre isso. Mudança ou transformação. Isaías não dava para Isaías mudar. Ele precisava se transformar. Porque ele disse assim, ai de mim, tô lascado, né? Tô frito, estou por quê? Porque eu tenho lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Eu vi ao Senhor, eu vou ser consumido, porque a santidade do Senhor constrangeu naquele momento. Isaías tinha a opção de se abrir apenas para mudar e falar, ah, Senhor, tremenda, que visão maravilhosa, que derramar tremendo, que adoração. Mas ele poderia sair daquele momento de adoração e continuar da mesma forma. Mas Isaías, ao contrário do que nós falamos ontem de Saul, ao contrário de Sansão, Isaías se abre para ser transformado em meio à adoração. E a palavra diz, como a Sandelene disse, a palavra do Senhor diz que veio um anjo e pegou ali uma brasa viva do altar, tocou nos lábios de Isaías e disse, olha, agora a iniquidade dos teus lábios foi retirada. Ele disse assim, eu sou um homem de puros lábios. Aquilo que saía da boca de Isaías não agradava ao Senhor. A palavra diz que ele diz, olha, eu habito e eu ando com os caras também que não são legais. Eu estou frito porque o Senhor está me chamando para um nível de intimidade superior. E o convívio, a minha atmosfera que eu tenho, estamos falando do profeta Isaías. O convívio onde eu estou não está bem, mas eu me abro para ser tocado. Levanta a tua mão direita e diga assim, nesta manhã, eu me abro para ser tocado em meio à adoração, pelas brasas vivas do altar, não para ser mudado, mas para ser transformado de uma vez por todas. E a palavra diz então que Deus falou para ele, ó, a iniquidade da tua vida foi retirada. Leia o restante para mim, Sandelene, por favor. Para um pouquinho. Depois disso, aliás, esse congresso pode ser colocado um subtema. Depois disso. É ou não é? Estamos falando desde sexta-feira. Joel 2:28 diz, depois destas coisas o Espírito Santo veio e os encheu. Depois de Pedro ministrar, o Espírito Santo veio e encheu todos que estavam na casa de Cornélio. E ali diz, depois disso. Continua, Sander, por favor. Até aí. Olha que tremendo. Já não mais apenas, pastor Fernando, via ao Senhor, mas agora ele começou a ouvir ao Senhor. E ali a Trindade reunida disse, quem há de ir por nós? Quem será por nós? Chapolin Colorado? Não. Isaías, como ele já estava alinhado, como ele já estava transformado, ele levanta a mão e fala, eis-me aqui, agora
pode me enviar. Meu irmão, aqui começa a falar de ministério. Não está falando do propósito das nossas vidas, que é louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, a tempo e fora de tempo, estilo de vida. Aqui já começa a falar sobre ministério. Quantos estão entendendo? Porque quando Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim, é assim, eu já estou pronto, agora o Senhor pode me enviar. O eis-me aqui, ele vem depois de uma experiência de transformação de caráter. E aquilo que Deus tem pedido para nós nesses dias, nos abrirmos para sermos transformados no nosso interior, para que então nós possamos ir para as nações, nós possamos ir para as universidades pregar, nós possamos ir aonde o Senhor quiser para levar este evangelho, mas antes disso, eu preciso me abrir para ser constrangido pela santidade do Senhor e não ficar com medo como Adão e Eva ficaram. Deus falou, aonde vocês estão? O que vocês fizeram? Eles fugiram. Mas Isaías ouviu a voz do Senhor e disse assim, não tenho mais medo, agora o Senhor pode me enviar, eu estou pronto. Quantos estão entendendo? Um dia eu estava ministrando essa palavra para os jovens e eu falei para eles assim, sabe? Muitas vezes vocês falam, Deus me chamou para missões. É tremendo isso. 12, 13 anos, Deus me chamou para missões. Aí eu falo, como está a tua vida em casa com seus pais? Como está a tua vida com relação aos estudos? Como está a tua vida com relação à igreja que você congrega? Não, pastor, Deus me chamou e eu vou. E eu falo para eles assim, tomem cuidado. Porque se nós não nos abrirmos para sermos primeiro tratados no nosso caráter, na nossa vida, nós não vamos cumprir o id, nós vamos cumprir o fui. Alô? E muitos têm cumprido esse fui e têm voltado arrebentado. Quantos conhecem pessoas assim? Deus me chamou para missões. Será que te chamou para missões? Ou você quer sair da realidade que você vive? Meu irmão, nós vamos entregar aquilo que nós estamos construindo. E eu falo para o jovem, estude, honre os seus pais, sabe? Se forme. Meu irmão, isso é muito doido. Um dia eu estava falando isso. Pastor, mas e se Deus me chamar antes de estudar? Meu irmão, logicamente, Deus ele chama quem Ele quer e Ele capacita. Mas eu não posso me esconder atrás de um pseudo chamado. Vocês estão me entendendo? Eu preciso entender o momento, o timing de Deus. Agora eu vou, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías já estava maduro. Isaías já estava maduro em Deus para poder então seguir. E nós estamos, meu irmão, neste congresso de fogo do Espírito Santo. Eu preciso me permitir ser tocado por brasas vivas. Hoje à noite nós vamos, meu irmão, como eu digo, se nós não atrapalharmos, se nós não impedirmos, Deus vai derramar um fogo tremendo nesta noite, meu irmão, e a começar de nós. O fogo começa do altar. E é interessante, obrigado pelo amém, pastor. E nós precisamos, então, eu anotei aqui algo muito forte. O que eu venho entregar no altar é fruto do que eu semeei no secreto com o Pai. Vou falar de novo. O que eu entrego no altar, falando de ministério agora, é fruto do que eu semeei no secreto com o Pai. Não é o contrário. Meu ministério começa em casa. Nenhum amém, porque eu sei que é assim que funciona. É um tempo de Deus mexer com as nossas estruturas. É um tempo de nós nos alinharmos com o Senhor. Ontem ou hoje pela manhã, uma das pessoas aqui me marcaram no Instagram e colocou lá, noites de alinhamento espiritual. É exatamente isso. É um tempo de alinhamento. Não adianta nós pedirmos pelo fogo se o altar estiver em ruínas. Lembra de Elias? Citei ontem rapidamente. Elias, antes de clamar pelo fogo, ele olhou e o altar estava de que forma? Em ruínas, destruído. E a palavra diz que ele começa a realocar as pedras, as 12 pedras, que simbolizam as 12 tribos de Israel, que simboliza a família. E ali então ele restaura o altar da adoração em casa primeiro, porque ali fala de família.
Então o que eu entrego no altar, o que eu entrego, meu irmão, no ministério, é fruto daquilo que eu semeei no secreto com o meu Pai. Perguntaram para Jesus: Jesus, como eu oro ao Pai? Como que eu falo com o Pai? O que Jesus falou? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, que em secreto Deus vai entregar os segredos. E aqui, Amazon, vai ser consequência. A tua vida ministerial, a minha vida ministerial, a nossa vida ministerial, o êxito ministerial, ele vai ser consequência da minha vida no secreto com o Pai. Por isso que ministério é algo muito sério, não é para qualquer um, Lio. O ministério, seja qual for, ele precisa ser encarado como um presente de Deus. Não é para qualquer pessoa. Pastor Marcos, eu ministro nos lugares, quando eu vou falar para a liderança, tem igrejas que às vezes ficam bravas comigo, dizendo: não, pastor, eu creio que todos têm chamado para o ministério. Desculpa, pode ficar bravo comigo. Mas, falando de ministério eu preciso ter vocação, ministério eu preciso investir, ministério eu preciso de alinhamento. Ah, pastor, mas Deus vai me usar, vai te usar, pode te usar na tua casa, usar onde você trabalha. Mas falando de ministério, é algo muito sério, é um presente que Deus deu. Paulo cita o ministério como um dom é um presente. Quantos aqui já receberam um presente muito valioso? Né? Você pega esse presente, o que você faz? Você deixa ele exposto ou você protege ele? O ministério é a mesma coisa. Deus te entregou, minha irmã, algo muito maravilhoso. Nós somos representantes do Senhor. Eu falo para Deus, o dia que eu parar de me arrepiar, quando eu falo de Deus, o dia que parar a dor de barriga, quando eu subo no altar, o dia que eu parar de tremer, o dia que eu ficar meio perdido na palavra, de tanta coisa maravilhosa que Deus está falando, o meu ministério precisa ser realinhado. O dia que eu achar que é sobre mim, como esse grupo de louvor estava ali falando, eu não quero ser adorado, eu nasci para te adorar. João Batista diz: convém que eu diminua para que ele cresça. Você sabe que o ministério de adoração, que envolve tudo isso que eu falei, dança, artes, tudo que simboliza adoração, é um dos ministérios mais atacados na igreja. Quantos sabiam disso? 2 ministérios que são mais atacados: adoração e crianças. 2 ministérios chaves na igreja: a adoração e o ministério infantil. O ministério infantil, meu irmão, porque, é claro, Satanás, ele não está muito se importando com os adultos. Satanás, ele quer marcar uma criança na infância para ter um adulto na mão. Ele marca uma criança hoje, ele marca um adolescente hoje, para que ele tenha depois um presidente, um líder mundial na mão dele. Quantos estão entendendo? Ele quer pegar no nascedouro. Ele quer pegar os nossos filhos no nascedouro. Por isso que uma igreja que tem visão como esta, uma igreja que enxerga a importância de cuidar das crianças, é uma igreja que entende o mundo espiritual e uma igreja que tem futuro. Amém? Porque uma igreja que não cuida das crianças é uma igreja que tem prazo de validade. É ou não é? Ou você acha que você vai durar mais quanto tempo? Hein, Lio? Bastante, né? Aleluia. Essa é a resposta que eu queria. Né? Eu fiz uma pergunta: pastor, não sei, eu tomei no bico do corvo, não sei mais quanto tempo Deus me dá. Santo, então sai desse bico do corvo, vai para as mãos do Senhor. Né? Cuida um pouco do teu corpo, Um dia nós estávamos fazendo com o Rony Chaves uma viagem de ônibus por todos os estados do Brasil. Esse projeto chama-se Ativa Brasil, Ativa América, Ativa Argentina. E eu tive o privilégio de estar junto com eles nesse ônibus já fazem alguns anos, com o apóstolo Géser, apóstolo Eric, apóstolo Rony Chaves. E eu olhei e falei: o que eu estou fazendo aqui? E eu lembrei que eu fui substituir o apóstolo Davi Alves. Então veja, eu era o substituto do tradutor do aleluia. Eu falei: mas eu estou aqui, aleluia, estou aqui, no meio desses caras. Eu falei: eu vou beber de tudo aquilo. Eu vi eles falando, eu falei: Senhor. E eu vendo as ações desses homens, e eu vendo eles levando o evangelho, e parava em cada igreja, e parava em cada estado, e liberava a palavra, e orava, e ministrava, e eu só ali bebendo, só ali sentindo realmente a impartição, sentindo realmente aquilo que Deus queria fazer.
E eles começaram a falar e começaram nas igrejas que nós passávamos citar a importância de cuidar das crianças, de cuidar dos jovens e de cuidar da adoração. E eu vendo, meu irmão, esse tempo maravilhoso, eu falei, Senhor, obrigado porque o Senhor tem me dado a oportunidade de beber destas águas vivas. Deus tem nos dado oportunidades tremendas, meu irmão, e Deus quer que a gente viva bastante, amém ou não? E a apóstola Valnice, quantos conhecem a apóstola Valnice? Uma mulher de Deus. Essa mulher, ela foi conosco, essa serva do Senhor, essa profeta, e ela, no ônibus, a gente lá no ônibus, deitado, sentado, porque eram viagens longas, meu irmão, né? E ela corria dentro do ônibus. Falei, essa mulher é pirada. Falei, me colocaram no meio de louco aqui. Imagine, você dentro do ônibus, a pessoa correndo dentro do ônibus. Aí a gente parou com um apóstolo, falou, apóstolo, por que será? Ah, e parava no posto para abastecer, ela ficava correndo no posto de gasolina. Eu falei, pirou? Agora tá doida. Eu acho que deixa ela por aí, de repente. É. Aí nós perguntamos, apóstolo, o que é isso? Ela falou, sabe o que é isso? Há uns anos atrás, eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero gastar a minha vida te servindo. Aí Deus falou assim, então você vai me servir pouco, porque a tua saúde está arrebentada. E ela mudou o estilo de vida dela. E ela disse, agora eu me alimento melhor, agora eu me exercito, porque eu quero que Deus me use muito ainda. Como o Lio respondeu, Deus vai me usar muito ainda, porque eu quero viver muito. Quantos querem viver muito? Amém? Então um dos segredos de viver muito é cuidar do templo do Espírito Santo. Mas mais do que isso, sabe algo que te dá longevidade? Quantos querem saber? Diga assim, honra. E um adorador, ele sabe honrar. Um verdadeiro adorador, ele entra pelo princípio de honra e Deus dá longevidade. Porque a palavra diz que o primeiro mandamento com promessa é honra o teu pai e a tua mãe, para que você tenha vida longa e boa. Porque não adianta também ter vida longa e duro. Alô? Você vai dar problema para os outros. Eu quero ser, eu e Bárbara, nós queremos ser uns velhinhos prósperos. Nós queremos ajudar os outros. Né? Porque a pior coisa, bom, deixa para lá. Mas eu quero ter saúde, eu quero ter prosperidade até os últimos dias da minha vida. E o segredo é honrar pai e mãe, honrar os pastores, honrar sogro e sogra. Você sabe que um dos terrenos mais férteis é honrar a paternidade? Quantos sabiam disso? Honrar pastor, honrar os pais biológicos e honrar sogro e sogra. Meu irmão, Deus tem nos dado graça de poder sustentar os meus pais e os meus sogros. E não tem nos faltado nada. Pelo contrário, Deus tem nos dado força para vencer o dia mau. Não tem nos faltado, porque nós temos semeado, lançado sementes de honra. E um adorador sabe girar esta chave no mundo espiritual de honra. Quantos estão entendendo? E um dos ministérios, como eu disse, mais atacados é o ministério infantil e o ministério de adoração. Por quê, pastor? Quantos querem saber? Porque o ministério de adoração era o ministério de Lúcifer. Se você abrir em Ezequiel capítulo 28, alguém abra para mim, por favor. Ezequiel capítulo 28. Eu quero que alguém leia para mim Ezequiel capítulo 28. Eu quero que leia, por favor, do verso 12 ao 19. Aqui nós temos o exato entendimento daquilo que nós estamos falando aqui. O porquê o diabo odeia tanto o ministério de adoração. Porque o diabo traz tanta confusão no ministério de dança, no ministério de artes. Por que o diabo odeia quem adora ao Senhor? Leia, por favor, bem alto. Não lê todo mundo junto, que senão confunde. Manda bala. Achou Ezequiel? A gente está lá em Atos, santo Deus. Você era um exemplo de perfeição. Na outra tradução diz, tu era um sinete da perfeição. Continua. Você vivia no Éden. Está falando de quem aqui?
Quem que estava no Éden junto com Adão e Eva? Pode falar, Satanás, não tenha medo. Fica tranquilo, ele não vai aparecer aqui. A gente fica com medo, fala Satanás, de repente Satanás. É bom até você falar, porque de repente alguém manipula. Tudo bem, continua. O jardim de Deus, continua. No dia em que foste, Satanás foi criado pelo Senhor? Continua. Tu eras um querubim da guarda ungido, veja. Olha que forte. Aqui está falando de Lúcifer. Tu eras um querubim da guarda ungido. O Senhor o criou, o Senhor o ungiu, o Senhor colocou sobre ele pedras tremendas, como o irmão está lendo aqui, feito da maior excelência, daquilo que é mais tremendo. Deus começou a criar os anjos e cria então ali Lúcifer, que quer dizer anjo de luz. Tu eras o querubim, a maior patente, uma das maiores patentes dos anjos criados pelo Senhor, querubim ungido da guarda. Pode continuar, filho. Aonde que ele andava? No santo monte. Andava no meio de pedras brilhantes. Está falando do céu. Pode continuar. Espera um pouquinho. A sua conduta foi perfeita. Deus criou perfeito. No dia da sua criação. Pode continuar. Até que você começou a fazer o mal. Você ficou o quê? Não você, estou falando o que você leu ali. Você ficou orgulhoso. A sua fama. O que nós estamos falando aqui desde o começo? Na adoração. Orgulho, fama. Tenho que desaparecer. Ele queria aparecer. Até aí. Obrigado. Aqui fica claro, aqui lógico fala da alusão ao rei de Tiro, mas ali está falando de Lúcifer. Tu eras querubim da guarda ungido, te criei perfeito até o dia, na tradução diz até o dia que foi encontrado iniquidade no teu interior. Por causa do comércio, por causa da fama, por causa do orgulho. Porque você quis ser como Deus. Eu te lanço para a terra. Lúcifer foi criado por Deus e ele recebia os louvores dos anjos e entregava para Deus. Não bastou ser o segundo do céu, se assim eu posso dizer. Ele queria o primeiro lugar. E eu começo a ver os sentimentos de Lúcifer. Hoje para nós Satanás não mais Lúcifer. Quem chama de Lúcifer hoje são os satanistas. Para nós não é mais Lúcifer. Porque quando ele foi lançado, ele perdeu a glória do Senhor, perdeu a beleza, perdeu a unção, porque ele era ungido, amém ou não? Não adianta se falar, ele era ungido, foi criado perfeito, assim como eu e você. Mas ele teve a opção de servir ou querer ser servido. Lúcifer se encheu de vaidade, se encheu de fama, de arrogância, de jactância, quis ocupar o lugar de Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus é ciumento com a sua glória. Deus não divide a glória com ninguém. E um dos sentimentos de Lúcifer, e uma das respostas foi a rebelião. E ninguém se rebela sozinho. Você já viu um rebelde sozinho? Tem como, né, pastor Fernando? Eu me rebelei. Sozinho? Rebelou como? Sozinho. Estou rebelde. Rebelde sem causa, ou sem calça. E a palavra diz em Apocalipse que a cauda do dragão arrastou 1/3 das estrelas dos céus. Junto com ele, ele levou 1/3 dos anjos que hoje caíram, então são os anjos caídos, hoje os demônios. Mas glória a Deus que para cada um demônio tem 2 anjos do Senhor, amém? Glória a Deus por isso. Por isso que essa guerra já é uma guerra vencida. Porque nós estamos em maioria. Aliás, eu e Jesus sou maioria absoluta. Amém? Você pode dizer assim, diga, eu e Deus
Maioria absoluta. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Porém, existe uma guerra sendo travada. Por isso nós entendemos, meu irmão, você não sabe o quanto eu e Bárbara, através do Ministério Mapas, nós vamos nas igrejas lidar com o ministério de adoração, com o ministério de intercessão também, que é um dos ministérios muito fortes da igreja, e um dos ministérios que, infelizmente, o diabo entra para poder destruir, e através do ministério de adoração, da intercessão, ele consegue rachar uma igreja. Quantos já ouviram casos assim? A irmãzinha da intercessão, vamos orar, não sei, o pastor hoje está esquisito, vamos orar, acho que é Jezabel que está agindo. Já viu essas orações no ministério de intercessão? Em nome de Jesus, você nunca vai ouvir isso. Mas a intercessão, eu já vi a intercessão destruir igreja. Já vi ministério de adoração por causa de rebeldia, rachar a igreja no meio. E você vai ver por causa de fama, por causa de orgulho, por causa de jactância. E outra coisa que acontece no ministério de adoração, espírito de miséria. Quantos querem saber por quê? Porque na hora de ofertar, vocês estão lá. Pastor, mas como a gente vai fazer? Oferta antes. Alô? Porque se você não ofertar, não, pastor, mas eu estou entregando o meu melhor no altar. Não venha com conversinha. Finanças se resolve com finanças. E o apóstolo Géser, a gente tem ministrado em muitos lugares e falado muito sobre isso. Sobre o espírito de miséria no meio do ministério de adoração. Porque na hora do louvor, na hora da oferta, nós estamos ali tocando, adorando e esquecemos de ofertar. Mas glória a Deus que isso não acontece com você, porque você oferta. Amém ou não? Estou te ensinando, se assim eu posso dizer, para que você não incorra nesse erro simples. Olha que coisa simples. Porque depois passou. Por isso que é interessante quando o apóstolo Géser está ministrando, ele fala, a gente não se move por música, não precisa de louvor na hora da oferta. Vem e entrega, porque a gente não se move pela emoção. Amém ou não? Mas se está o ministério de adoração, então entregue antes ou entregue depois, mas não deixe, porque o diabo entra aí para trazer espírito de miséria. Por isso nós precisamos blindar os nossos corações. Nós que estamos aqui no altar, aquele que prega, meu irmão, é muito sério isso. Quantas vezes, meu irmão, e glória a Deus porque eu tenho uma esposa sábia do meu lado. Uma esposa que não deixa eu me ensoberbecer. Eu tenho uma paternidade, meu irmão, que para ouvir um elogio do apóstolo Géser é isso aqui. E glória a Deus por isso. Porque ele sabe que o elogio não vem de Deus. O elogio, sabe o que acontece? Ele inflama o ego. Ele inflama a vaidade. Eu venho de um lugar, meu irmão, de um ministério, onde o que era mais trabalhado era a vaidade. Tínhamos televisão, tínhamos rádio, tínhamos anel de bispo, aleluia. Um anelzão assim, ó. Super Gêmeos ativar. Isso é antigo, mas tudo bem, é o que eu lembro. Eu não lembro de coisa nova. Né? Títulos. E isso vai nos envaidecendo. Aí você tem medo de ministrar. Uau, que palavra. Que unção. Que coisa tremenda. E você vai se achando. E o diabo vai deixando. Mas eu tenho uma esposa sábia do meu lar que, quando isso tenta voltar, ela fala assim. Eu falei, e aí, amor, foi bênção? Ela, sim, foi a palavra de Deus. Mas nem tá tudo bem? Não, aliás, aquilo que você falou não é versículo, é ditado popular. Até isso ela fala para mim. Que um dia eu estava numa igreja, posso falar tudo? Pode. Um dia eu estava numa igreja e... Porque... O que eu falei? Pelas árvores se conhece. Não, eu falei assim, me diga com quem tu andas e direi quem és. A palavra do Senhor diz isso. Todo mundo... Uau! A Bárbara falou, isso não é versículo, isso é ditado popular. A palavra do Senhor diz que é pela árvore conhece os frutos. Eu falei, mas a mesma coisa, o povo recebeu. Ela falou, não. Então, a importância de você ter do teu lado uma profeta, que a hora que você está se achando, ela te puxa e fala assim, ei, lembra da onde você saiu, lembra que quem tem que crescer é o Senhor. Por isso, meu irmão, glória a Deus por esse ministério, que ninguém fica, não, meu irmão, é pregada a palavra e o Senhor se manifesta e a glória é dada ao Senhor, né? Não tem a cara de nenhum pastor aqui, uma faixa lá fora com o pastor Veronese e a pastora Marlúcia assim. Igreja, acho tremendo. Não tem, né? Não tem, né? Não. Um encostado no outro. Vem cá. É assim, tem umas igrejas que é assim, ó. Fica virado para lá assim, ó.
Pode sair. É isso. Vai ficar aproveitando. Mas você encostou em mim, não foi consumido. Aleluia, está bem. Meu irmão, isso é muito sério. A minha imagem está sendo colocada. Meu irmão, não tem nada, é sobre nós, tudo é sobre o Senhor. Que nem está aqui, ó, não tem nome de ninguém que vai pregar, é a palavra de cheios do poder do Espírito Santo. Essa é a visão, meu irmão. É isso que tem que acontecer em nós, mas a gente não percebe e aí quando entra no ministério de louvor, né? Aí as luzes, né? Santo Deus. Deus está falando. Porque eu estou dançando, então nossa, que desenvoltura, que unção. Meu irmão, se Deus fizer assim, tirar o fôlego de vida, em algumas horas, você começa a cheirar mal. Tem uns que mesmo sentem... Não, tudo bem, isso é outra coisa. Meu irmão, diminua para que o Senhor cresça. Nós não somos nada, não é sobre nós, é sobre o Senhor. Pastor, mas você está dando recado? Não estou dando recado, eu estou falando a palavra de Deus. Nós não podemos cair neste erro de achar que nós somos alguma coisa, meu irmão. Sem a glória do Senhor nós não somos nada, mas com a glória do Senhor nós somos filhos e filhos cheios do poder do Espírito Santo. Mas não podemos esquecer que nada é sobre nós. Quando eu oro por alguém, a pessoa é curada, aleluia, glórias ao Senhor. Quando eu adoro, meu irmão, e outra coisa, você do ministério do louvor é responsável por trazer a arca da aliança. Quantos sabiam disso? Um dia eu subi para abrir um culto, muitos anos atrás, e aí eu ouvi um quebra-pau ali no louvor. Isso não acontece, né? O louvor não sempre tranquilo. Um quebra-pau, uma confusão, não porque não sei o quê, porque você subiu, não sei o quê, não, porque hoje sou eu só escutando, eu assim, com a Bíblia. O pastor falou, abre o culto, eu abro. Aí eu fiquei assim, ó. E tal, e como diz, né? No interior, o pau torando. Eu gosto desse termo. Só que lá em São Paulo eu não posso usar, porque senão os caras me escorraçam. Aqui eu posso. O pau quebrando, e eu parei assim, eu falei, gente, um minutinho só, por favor. Eu baixei o microfone e falei para eles assim, vocês se resolvam agora, tragam a arca da aliança, porque senão não vou abrir o culto. Como assim, pastor? Pede perdão para o outro. Meu irmão, foi um cura interior ali, em alguns segundos. Mas aí começou uma choradeira, o pessoal começou a se abraçar. Eu falei, isso mesmo, pode chorar, continua chorando. Me perdoa, realmente. Eu falei, então, tragam a arca da aliança, senão eu não vou abrir o culto. Falei para eles, não expus para a igreja. Ficou tipo assim, eu tendo uma revelação, sabe? Aí depois eu peguei e falei, não, Deus deu uma direção nova hoje. E o povo chorando ali em cima. Meu irmão, você é responsável de trazer a arca da aliança. Você conhece a palavra. Não somos mais levitas, porque o ministério levítico foi cumprido. Hoje nós cumprimos o ministério sacerdotal. Você é um adorador, você é um sacerdote do altar. A responsabilidade de trazer a arca da aliança para abrir as águas não é minha, não é do povo, é de quem está no altar primeiro. Quantos estão entendendo? O povo, antes, né, como que era? Ia as tribos ao redor e a arca no meio. Mas chegou o momento de atravessar, não mais com Moisés, agora com Josué, como que era? A arca da aliança ia na frente. A hora que os sacerdotes colocaram os pés nas águas, as águas se abriram, mas eles estavam com a arca da aliança nas costas. Quem abre as águas não é o pastor, não é o ministério de intercessão, não é o povo, é quem tem a responsabilidade do altar de trazer a arca da aliança. Fala para quem está do teu lado, eu não sabia que você era tão importante para Deus. Você percebe que o ministério, falando agora do ministério de louvor, não é para qualquer um? Aliás, nenhum ministério é para qualquer um. É para filhos que estão dispostos a entender o seu chamado e honrar o nome do Senhor. Por isso, a raiva do diabo, e ele sabe, ele conhece as nossas mazelas, ele trabalha naquilo. Ele fala, aquele irmãozinho lá precisa ser tratado na vaidade, pode deixar. Ministério do som, acende uma luz em cima dele. Tchá, tá. Foco em mim, focos. Foco em mim, direto, um foco no meu rosto aqui agora. Por favor, ministério, por favor, você das luzes, que venha ali uma rajada de, agora um vento, agora vem um gelo seco. Foco total aqui. E aí isso vai enchendo. Isso vai inflando. Deus não quer nos inflar, Deus quer nos encher do Espírito Santo.
Por isso, aproveite esses dias para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Tem um último texto que eu quero ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, 58. Eu queria que alguma outra pessoa lesse, para que ficasse bem claro aquele que fala assim, pastor, mas o trabalho do Senhor é árduo. É verdade. O dia que a gente achar que é fácil servir a Deus, a gente está fazendo errado. Mas existe uma promessa. Alguém leia para mim bem alto, para a gente poder já ir para o final. Espera aí. Portanto, isso é o apóstolo Paulo falando. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Olha o apóstolo Paulo dizendo, sede firmes, em outras traduções fala inabaláveis, constantes e sempre abundantes no Senhor, porque o trabalho no Senhor não é vão. O que é um trabalho vão? É um trabalho inútil. Diga assim, firme, inabalável, constante, sempre abundante e sempre trabalhando no Senhor. Não é para o pastor, não é para a igreja, mas é no Senhor. E você começa a trazer isso para o ministério, e você começa a entender que se eu tiver estas bases na minha vida, firmeza. Como que eu busco firmeza e estar inabalável? Meu irmão, buscando ao Espírito Santo, é Ele que nos vai dar forças para poder passar ao dia mal. Não é fácil servir a Deus. E aí eu começo a entender onde fala ali, constantes. Ali começa a me trazer palavras como seriedade. Diga assim, seriedade. Diga disciplina. Diga aperfeiçoamento. Deixa eu te dizer algo. Eu não sou do Ministério do Louvor. Você que é do Ministério de Louvor, você precisa, se você é o que toca um instrumento, então se aperfeiçoe nesse instrumento. Temos aqui um maestro. Temos estudiosos de instrumentos, amém? Isso é um dom que Deus deu a cada um de vocês. Temos pessoas com vozes lindas. Deus chamou essas pessoas para isso, amém? Um dia a Bárbara, vocês conhecem a Bárbara? A Bárbara é muito, muito direta, às vezes até demais. E quando ela tem liberdade ainda com alguém, ela fala mesmo. Um dia uma amiga nossa lá de São Paulo falou assim, pastora, eu vou entrar no Ministério do Louvor, porque eu amo louvar ao Senhor. Aí a Bárbara, ela falou assim, Paulinha, você não tem voz para isso. Não, Paulinha. Não. Não, pastora, mas... Ela foi clara com ela. Porque, meu irmão, veja. Existe o chamado, existe o talento de cada um, amém? Adorar, todos nós adoramos. Amém ou não? Nós estamos aqui desse lado dos mortais. Alô? Eu estou adorando, eu posso desafinar. Porque eu sei que lá em cima tem os anjos moduladores, eles acertam tudo e chega tudo limpo lá. Agora vocês que estão, aleluia não, você que está aqui em cima, você tem que buscar se aperfeiçoar, fazer aula de canto, porque você tem que entregar excelência para o Senhor. E a Bárbara falou, não, você vai ficar desafinando lá, você não tem voz para isso. Aí depois de um tempo ela falou assim, nossa pastor, é verdade, eu ia passar vergonha, né? Alô? Ah, pastor, mas Deus quer usar a irmã. Meu irmão, cada um no seu talento, cada um na sua unção. Ah, mas então vai estudar. Então ela disse, você quer? Vai estudar. Aí ela falou que fez 2 aulas, a própria professora falou, filha, não vai dar, tá aqui teu dinheiro de volta. Meu irmão, é sério. Deus chamou para outra coisa. E ela está lá cuidando de crianças e se desenvolvendo, fluindo. Não, agora, quando eu preciso estar no meu chamado certo. Por isso é tempo de alinhamento, é tempo de entender. Deus me chamou para isso, me chamou para aquilo. Não tenta forçar a barra, alô? Ai, mas eu amo louvar ao Senhor. Então senta ali, louva dali mesmo. Ah, mas eu quero louvar lá em cima. Ah, peraí, então a gente já está vendo alguma coisa estranha. Um dia. Não vou falar. Essas coisas você quer, né? Palavra, ninguém quer nada. Versículo, historinha, né, pastor Marco? Historinha o povo gosta, né? Um dia, eu sempre gostei de diaconato, né? De
Meu irmão, todo lugar que a gente vai, evento, a gente está lá fora cuidando de carro. Meu irmão, é algo maravilhoso. Um dia a gente tinha um evento, a escola da Missão Shekinah, e aí o que aconteceu? Eu estava lá fora cuidando dos carros, recebendo, manobrando o carro, tudo, e eu ia dar aula naquele dia. E aí eu terminei de manobrar os carros e fui dar aula. Aí a irmã falou assim, nossa, aqui o manobrista dá aula, santo Deus. Eu falei, você não sabe o que o pastor faz aqui, se o manobrista dá aula. Veja como a cabeça das pessoas. Servir é servir, meu irmão. E aí um irmão falou para mim assim, eu falei, olha, eu gostaria que você não quer trabalhar com a gente no diaconato, né? A gente está precisando, tal. Eu sei que você gosta de servir a Deus. Eu pelo menos achava, né? Ele falou assim, pastor, não me leva mal, mas eu estou buscando níveis mais altos em Deus. Isso, vai com Deus. Voa, passarinho, voa. Vai com os serafins lá, vai em brasas vivas. Vai longe. Eu quero ir mais alto. Vai mais alto, vai bem longe. Mas ele falou isso para mim, ele falou assim, eu falei, não, mas espera um pouquinho, você está falando que o diaconato... pastor, na verdade eu entendo o diaconato como um degrau, assim, que a gente vai subindo, e eu já atingi um nível. Eu falei, e você crê o quê? Qual que é o teu nível que você está? Não, pastor, meu nível agora é do louvor. Pergunta onde esse irmão está hoje. Você sabe onde ele está? Nem eu sei. Como que eu posso? Um dia eu vou ter oportunidade, se me derem oportunidade. Sabe aquelas igrejas de oportunidades? Vou dar oportunidade. Mas de falar, ministrar sobre diaconia. Diaconia é um dos ministérios mais espirituais da igreja. Se você soubesse, vai estudar quem foram os diáconos que os apóstolos chamaram. Sabe uma das características do diácono? Ser cheio do Espírito Santo. Quando chegou Estevão, era um diácono, falou assim, eu quero esses caras aí, porque nós precisamos ministrar a palavra, mas eles precisam ter algumas características, dentre elas serem cheios do Espírito Santo. Como que eu posso falar que um diácono é um degrau abaixo para eu subir e a adoração é maior? Pelo contrário, a adoração é o menor. Porque quanto mais eu acho que eu estou subindo, eu estou descendo, porque aqui é um lugar de humilhação. É um lugar de quebrantamento, é um lugar onde a gente vê que nós não somos nada. Como estão entendendo? E isso Deus tem ministrado muito aos nossos corações, quebrantamento. Eu me humilho diante do Senhor e Ele me exalta. Será que nós podemos colocar mais uma vez o vídeo para a gente adorar? Pastor, eu não sei cantar, não sei adorar ali, mas receba essa ministração nesse encerramento. Quantos foram abençoados? Amém? Pastor Fernando, foi algo que Deus mandou falar isso, só isso. Pastor, eu queria algo mais profundo. Então pula na piscina. Pula de cabeça, assim, ó, mas se aprofunda. Engraçado, um dia eu cheguei para a igreja e falei assim, amanhã eu vou ministrar algo muito profundo. Aí eu cheguei na igreja, todo mundo esperando uma revelação, pastor Marcos. Revelação. Falei, abre aí em Salmo 23. Todo mundo, eu tenho isso na geladeira, escrito. Então, mas será que você vive Salmo 23? Comecei a falar sobre Salmo 23. Meu irmão, nunca coloque as coisas de Deus como algo simples. E outra coisa, nós precisamos voltar à essência, viu? Nós precisamos voltar àquilo que é o simples. Sabe que nós não tropeçamos em montanhas, nós tropeçamos em pequenas pedras. Eu erro, não em grandes coisas, mas em pequenos princípios. Num pequeno princípio de dizimar, num pequeno princípio de honrar o meu pastor, de honrar a minha esposa, de cuidar dos meus filhos melhor, de discernir qual é o meu chamado, coisas tão pequenas, sabe? De adorar ao Senhor, começar em casa, semear em casa para colher no altar, não o contrário. Tem uns que falam, a igreja é a extensão da minha casa. Não, meu irmão, a minha casa é a extensão. Não, é assim, é em casa. A igreja vai ter extensão da tua casa. Se você não adora em casa, não queira adorar aqui no altar, na igreja. Quando você chega na igreja, sabe aquelas igrejas que você precisa ficar... meu irmão, aqui é tranquilo, aqui você já chega, o céu já está aberto, amém ou não? Por quê? Porque vocês têm aprendido isso. Já vem de um altar de adoração, pagando preço. E quando vem aqui, meu irmão, é o momento só de entregar os frutos. Aliás, comeram tudo aqui, aleluia. Eu via ontem gente comendo ali... do fruto proibido ali, ninguém falou nada. E os olhos foram abertos. E a pessoa, quem foi? Os teus olhos foram abertos, filha. Deus falou, não.
De toda aquela cesta tu podes comer, menos daquela, e tu foes naquela. E agora os teus olhos estão enxergando coisas que você não poderia ver, não é para o momento. Tanto que você está de óculos, inclusive. Aliás, que árvore linda, né? Quem fez essa árvore? Quem fez essa decoração? Quem fez o favor de alugar, então, pelo menos? Que coisa maravilhosa. Algumas pessoas ofertaram. E você vê como é algo profético, né? Ontem eu estava falando de João, e João no capítulo 22, se não me engano, ele fala da visão do novo céus e nova terra, e depois no 22 ele fala assim, existe uma árvore no meio do jardim, isso está falando do céu, e uma árvore, a árvore da vida, aquela que foi preservada no Éden pelo Senhor, e essa árvore está lá, e ali com 12 frutos, e ali diz, naquele momento não haverá mais nenhuma maldição. Nós vamos reencontrar esta árvore, quando nós chegarmos no céu. Tá bom? Não é aqui. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos ter um tempo para adorar ao Senhor. Aleluia. Quantos receberam a palavra? Amém? Em nome de Jesus. Saia daqui com essa palavra. Diminua. Se quebrante. Se encha do Espírito Santo. Como eu falei ontem, nós precisamos nos esvaziar para nos enchermos. Amém? Hoje à noite, ouça isso. Hoje à noite é uma noite, falei para o pastor Fernando, pedir autorização ao pastor Marcos, pastor Veronese, para nós, para o louvor, ficar aqui no altar. Hoje nós vamos ministrar junto, hoje nós vamos, vai ser, não sei o que vai acontecer. Amém ou não? Então nós vamos contar muito, não depender, mas nós vamos contar muito com o ministério hoje da adoração. Então você, durante a tarde, se prepare, você que está de escala hoje, se prepare, porque hoje, em nome de Jesus, meu irmão, a arca da aliança vai ser colocada e vai ser derramado algo poderoso, porque existe um povo com fome e com sede, e a responsabilidade de entregar para eles é nossa, amém ou não? Porque vem daqui, começa do altar. Se nós bloquearmos aquilo que Deus quer fazer no altar, não vai acontecer nada. Vocês vão falar, mas peraí, não estamos sentindo nada. A responsabilidade é nossa aqui. Nós precisamos clamar, Espírito, vem sobre as nossas vidas e que nós possamos lançar esta unção sobre o povo. Então, em nome de Jesus, pastor Fernando, realmente hoje é um dia para nós, vai ser uma noite poderosa, uma noite de céus abertos, uma noite de encerramento do Espírito Santo. E mais uma vez, se eu não atrapalhar, se você não atrapalhar, Deus vai cumprir o que Ele determinou nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Vamos adorar. Pode colocar bem alto. Vamos louvar ao Senhor. Em nome de Jesus. Eu já quero abençoar vocês para esse tempo, para esse momento onde nós estamos vivendo. Que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos nos quebrar, nos quebrantar. Que possamos nos anular diante do Senhor para que Ele nos enche e nos exalte. Nada é sobre nós. Tudo é sobre o Senhor. Eu não quero ser o centro. Eu não quero ser o centro. Eu não quero os aplausos. Eu não quero ser adorado, eu quero adorar. Eu nasci para te adorar. Aleluia, aleluia. Recebe, Senhor, a adoração do teu povo. Recebe, Senhor, o nosso clamor, a nossa humilde adoração, mas com sinceridade. Aleluia. Eu quero tua presença. Eu não quero. Aleluia. Eu não quero ser adorado, pois eu nasci para te adorar. Eu não quero aplausos. Eu nem mereço isso. Pois o meu alvo é Cristo. Eu quero desaparecer. Eu quero desaparecer. Pois existe uma brilha. É só o Senhor que brilha. Derrama, Senhor, a tua glória. Derrama a tua glória. Não consiga mais ficar de pé. Não consiga mais ficar de pé. Pois eu sei que santo és. Declare. Pois eu sei que santo é. Oh, aleluia. Toda a honra, glória, Senhor, é dada a Ti. Nós estamos, Senhor, nesse domingo, onde muitos estão ali,
destruídos, voltando, Senhor, de festas mundanas, cheios de drogas. Mas nós estamos aqui, cheios do Espírito Santo, e querendo, Pai, mais de Ti, Senhor. E para isso nós precisamos desaparecer. Tira de nós a vaidade, o orgulho. Tira a soberba, Senhor. Que só o Senhor apareça em nós e através de nós. Não, Senhor, eu quero a Tua presença. Não quero ser artista, Senhor. Eu não quero ser adorado. Eu nasci para Te adorar. Eu não quero os aplausos. Eu nem mereço isso. O meu alvo é Cristo. Pois o meu alvo é Cristo. Eu quero desaparecer, pois só tem um que brilha. Oh, aleluia. Diga bem forte. Derrama a Tua glória até. Não consiga mais ficar. Oh, aleluia. Diga que Ele é santo, pois eu sei. Diga, derrama a Tua glória até aqui. Derrama, Senhor, da Tua glória sobre nós. Estamos aqui, Senhor, como filhos, querendo ser cheios, Pai, da Tua glória. Pois eu sei, santo é. Declare que Ele é santo. Tu és santo. Abra a tua boca, meu irmão, diga que Ele é santo. Vamos, adoradores do Cordeiro, filhos e filhas. Os filhos e filhas profetizariam. Diga que Ele é santo, 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 santo é o Senhor. Tu és santo. Tu és santo, santo, santo. Aquilo que Isaías viu, Senhor. Queremos ver, Senhor, o Teu trono. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos cumprir o ID, Senhor. Mas para isso nos abrimos para que o Senhor trate do nosso caráter. Ajusta, Senhor. Alinha os nossos passos. Não queremos Te envergonhar, Senhor. Mas nós queremos levar a Tua glória. Mas nós queremos, Pai, levar o Teu Evangelho até onde o Senhor determinar. Aleluia. Levante as tuas mãos aos céus. Levante as tuas mãos e vai dizendo, vai com as tuas próprias palavras dizendo que Ele é santo. Vamos, abra a tua boca, vai dizendo santo, santo. Diga, Senhor, te amo, te adoro, Senhor. Declare o que Jesus é para você. Senhor, Tu és o alfa e o ômega. Tu és a brilhante estrela da manhã. Tu és o Yeshua Hamashia. Tu és o Cordeiro de Deus. Tu és o Jeová Rafá, aquele que nos cura. Tu és o Jeová Jireh, aquele que nos provê. Tu és o Jeová Sabaote, Deus da guerra. Tu és o Jeová Tsequenu, Deus de justiça. Tu és o Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Tu és o Jeová Shalom, Deus de paz. Tu és o El Shaddai Todo-Poderoso. Tu és o El Shammah, Deus presente. Oh, aleluia! Diga! Derrama a Tua glória até que eu... Aleluia! Oh, Rabalabacheribicaerevará. Derrama, Senhor, assim da Tua glória. Nós sabemos, Pai, que Tu és um Deus santo. A Tua santidade nos constrange nesta manhã, Senhor. Diga, diga que Ele é santo. Diga, 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 Deus. Aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo. 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 Oh, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo.
Vem, 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 Espírito Santo. Clame ao Espírito Santo. Levante as tuas mãos aí mesmo no teu lugar e comece a clamar pelo Espírito Santo. Diga: vem, Espírito Santo de Deus. Diga: vem sobre a minha vida. Diga: vem sobre a minha família. Vem sobre o meu ministério. Vem, Espírito Santo de Deus. Olha o teu povo. Olha o teu povo que te adora, Senhor. Olha o teu povo que te adora em espírito e em verdade. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, despidos da tua presença. Despidos, Senhor, de toda vaidade, de toda arrogância, de todo orgulho. Declarando, ó Pai, que Tu és o centro das nossas vidas, Pai. Tu és o motivo, Tu és o propósito. Tu és o alfa e o ômega. Tu és o começo e o fim de todas as coisas, ó Pai. Toma, Senhor, nas Tuas mãos cada filho Teu aqui, Senhor. Senhor, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, Pai, nos trazer entendimento de tudo que foi ministrado aqui nesta manhã. Que o Senhor possa continuar com este fogo, Senhor, queimando em nós. Que este fogo possa continuar queimando em nós e através de nós. Senhor, nós não queremos ser o centro, mas queremos ser um instrumento, Senhor. Diga assim: eu não quero ser o centro. Diga: eu não quero ser o centro. Eu quero apenas ser um instrumento nas Tuas mãos, para louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor. Você pode glorificar ao Senhor, abrir a tua boca e declarar palavra de adoração ao Senhor. Neste primeiro dia da semana, nesse dia onde muitos estão comemorando a carne, nós estamos comemorando ao Espírito. Oh, que presença gostosa do Senhor. Te aplaudimos, Pai. Te honramos nesta manhã. Todos os aplausos, adorações não são para nós. Não queremos os aplausos. Nós não merecemos nada. Nós queremos apenas sermos instrumentos de adoração ao Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quantos receberam? Amém? Em nome de Jesus. Obrigado, pastor Fernando. Obrigado, pastor Marcos, pelo privilégio de abrir este altar para que a gente possa falar algumas coisas que Deus tem falado ao nosso coração. E eu creio que foi uma manhã proveitosa. Quantos creem nisso? Amém? Eu creio que foi uma manhã gostosa. Aliás, você tirou a foto desse povo lindo, não? Falamos tanto de foto, né? Vamos tirar uma foto, todo mundo? Vamos? Da adoração? Quantos querem tirar uma foto? Amém? Vamos tirar aquela foto nós dois assim? Não, essa não. Amém. Vamos tirar. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma selfie aqui, fica bonitão todo mundo. Pode ser? Amém? Glória a Deus. A Bárbara, ela, agora de manhã, ela está no monte, tá bom? Isso, no monte de travesseiro. Amém? Alguém precisa descansar. Amém ou não? Vamos tirar uma selfie aqui. Hã? Melhor, né? Eu não subi por aqui porque a chance de eu cair é grande. Aliás, você viu ontem o pessoal da dança pulando aqui? Eu vi a Sanderlene pulando aqui. Santo, cadê a Sanderlene? Santo Deus. Ela é invenção dela também? Gente, Deus. Hã? Gente. A Sanderlene pulou e fez um espacate no ar. Ah, não, isso aí já foi outra coisa. Peraí. Alguém pode ter piscado, tem 200 pessoas. Alguém pode ter piscado, realmente. Deus abençoe vocês, até a noite. Dai, não dá mais.